E aí, galera conectada à TV Radiotech, está começando o Ponto e Vírgula, que será o mais novo programa de debate da TV Radiotech. E hoje com as novas âncoras. Eu fiquei esperando tu morrer porque começar. E aí, galera conectada à TV Radiotech, está começando o Ponto e Vírgula, que será o mais novo programa de debate da TV Radiotech. E hoje com as novas âncoras. Sou Ana Vitória. Sou Andressa Cauane. E no programa Ponto e Vírgula vamos sempre noticiar uma notícia positiva, que vai ser o ponto, e algo negativo, que vai ser a vírgula. E a nossa semana vai de quinta a quarta. E as nossas pautas de hoje são a avaliação do primeiro mês do atual presidente e situação de segurança pública partindo dos acontecidos no Ceará. E roda a vinheta. A primeira pauta de hoje é a avaliação do primeiro mês de governo do novo presidente. Ai, de meio. Eu tava. Tu começou a falar na hora que a menina tava falando. Eu tava dando. Pode ir? Pode. A primeira pauta de hoje é a avaliação do primeiro mês de governo do novo presidente. E no decorrer do mês de janeiro, o governo Bolsonaro já tomou algumas iniciativas, como decretos assinados na área da economia, gestão de secretarias, alteração no Código Penal e o posse de arma. Uma dessas iniciativas foi assinar o aumento do salário mínimo, que antes era de R$ 954, passou a ser R$ 998, algo que foi abaixo do previsto, que era R$ 1.006. Ele extinguiu ministérios como da cultura, do esporte e do trabalho. Ao longo da sua campanha, ele sempre falou em diminuir ministérios e tinha uma base de 15 ministérios. Só que no dia 1º de janeiro ele apresentou 22 ministérios. E a gente pode ver que, de certa forma, ele está tirando os direitos. E em entrevista, o vice-presidente, ele falou que o Bolsonaro ele não está fazendo as coisas porque ele acha que aquilo vai ser bom para a sociedade, sim para cumprir somente suas propostas de campanha. Ele sempre falava que no seu governo não ia ter ministros que eram condenados por corrupção, só que 9 dos ministros apresentados por eles são réus ou são investigados em ações judiciais. O próprio ministro da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni, ele assumiu em 2017 que recebeu caixa 2 da JBS. E o que a gente percebe também é que ele está colocando vários militares para serem ministros. E outra medida tomada pelo governo Bolsonaro é que ele pretende fazer a privatização da Eletrobras, mesmo com o veto do Congresso. O novo ministro de Minas e Energias, Bento Albuquerque, ele anunciou que quer sim privatizar a Eletrobras. Ao longo de toda a campanha do presidente, ele sempre falou bastante. Ele falou e também o ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, eles também sempre falaram que queria privatizar várias empresas e estatais. E também o governo Bolsonaro no mês de janeiro, ele assinou o decreto sobre a liberação do posse de arma. Só que não vamos se aprofundar muito, porque isso será tema de um próximo debate. Ele tirou também os LGBTs das diretrizes dos direitos humanos, que é algo que acredito eu que prejudicou muito, porque a gente percebe que vivemos num país muito homofóbico, onde as pessoas são totalmente imprudentes nas suas palavras e ações. A gente tem vários casos de preconceito, de mortes de LGBTs, e é algo que vem crescendo a cada dia. E a gente percebe que, tirando essas pessoas, as diretrizes do ZH, ele vai, de certa forma, prejudicar aquele grupo. Afinal de contas, se os direitos humanos não tomarem de conta, quem vai? E, os direitos humanos é para tomar de conta das pessoas.
Então, eu acredito que o próprio presidente ele está sendo racista, homofóbico, porque os LGBTs também são pessoas. E outra ação tomada foi a FUNAI ser vinculada ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e não poderá mais demarcar terras indígenas. E quem passará a ter esse poder é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E é fundamentalmente isso que a gente percebe, é que o direito do povo está diminuindo cada vez mais. No primeiro mês a gente já percebe isso. Eu acredito que com o tempo só vai piorar. Espero que não, mas acredito nisso, porque se em um mês ele já tirou o direito de vários povos, quem dirá em 4 anos? A gente percebe que a situação está ficando feia, né? O que é bastante preocupante também é o fato do presidente anunciar novas medidas e depois da repercussão ele pega e volta atrás, algo que não foi muito comum em outros governos que nem está sendo no dele. O fato dele estar recuando, como não havia sido em outros governos, pelo fato da repercussão das coisas que ele anda falando ou fazendo. Eu acho que ele espera dar repercussão em alguma coisa para ver se ele vai fundo naquilo. Se não der, basicamente ele recua. Ele desiste de fazer aquilo porque ele acha que não vai dar mais repercussão. Então é um governo que ele não está procurando, como é que eu posso dizer, ajudar ou agregar mais condições boas para o povo. Ele está procurando repercussão para ele e a gente percebe que aqueles discursos de acabar a corrupção, esse tipo de coisa, é totalmente fraude, né? Porque pelo primeiro mês a gente já percebe que ele está desandando assim, daquelas conversas de acabar com corrupção, que não sei o que, esse tipo de coisa. Então, galera, essa foi a primeira pauta do programa de hoje. Então, galera, agora a Andressa vai apresentar a vírgula da semana. Bom, gente, a nossa vírgula da semana é que a repórter que denunciou Datena por assédio está sofrendo comentários machistas. A segurança pública no Brasil é algo bastante discutido. Precisamente no dia 2 de janeiro começou a ter diversos ataques no estado do Ceará. Isso porque o governador Camilo Santana anunciou que Luiz Mauro Albuquerque seria o novo secretário de Administração Penitenciária do Ceará. O Luiz Albuquerque ele é conhecido por ter uma linha dura e ele que conteve a rebelião na prisão de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, uma das grandes rebeliões que já teve no país. E ele falou, o Mauro Albuquerque, ele falou que seria mais rigoroso, haveria mais revistas dentro dos presídios e que celulares seriam tomados dos presos. Isso, digamos que impediria comandos de dentro da prisão e os presos acabaram se revoltando. As pessoas de fora que fazem parte de facções também se revoltaram e começaram a rebelião. Eles estão tocando fogo em ônibus, queimando escolas, postos de gasolina e a partir disso a segurança do pessoal que mora em regiões próximas está totalmente devastada e é complicado a gente viver porque Mauro Albuquerque, ele disse que não vai voltar atrás desse praticamente decreto, que ele sempre vai ser rígido e seja o que Deus quiser. A sensação de medo e insegurança está presente na vida da grande parte da sociedade civil brasileira. No Ceará, principalmente, porque desde o dia 2 está havendo rebeliões, queimas de ônibus e etc. As penitenciárias no Ceará são comandadas por 3 gangues e elas que estão mandando fazer esses ataques. Isso porque o Luiz Albuquerque ele disse que não seriam as gangues que iam mandar nas penitenciárias e isso revoltou essas gangues. Diversos ataques estão acontecendo lá, como jogaram bomba em ponte, estão saqueando lojas, empresas, ônibus estão sendo queimados.
O governador do estado, Camilo Santana, ele pediu ao ministro da Justiça, o Sérgio Moro, o envio de agentes das Forças Armadas para ajudar a combater esses ataques no estado. O ministro liberou 406 agentes e também liberou 60 vagas em presídios federais. Isso porque as ações para ser feitas no estado está vindo de dentro das penitenciárias, onde as gangues estão mandando saquear diversas coisas e mandando essas pessoas para penitenciárias federais, fica mais difícil a comunicação entre eles. E assim como o direito à saúde, à educação e à moradia, a garantia de ir e vir com segurança é um direito fundamental previsto na Constituição de 1988, sendo dever do Estado assegurá-lo. E os responsáveis pela segurança do Estado, da segurança pública, são os principais órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal e entre outros. E um dado interessante é que a cada 9 minutos uma pessoa é morta violentamente no Brasil. Isso é um dado bastante preocupante, porque a cada 9 minutos uma pessoa morrer, isso tem que tomar o Estado tem que tomar alguma iniciativa para tentar diminuir esse número. E o governo do Ceará, ele também está oferecendo recompensas para quem tiver, digamos que, informações sobre os autores desses tipos de acontecimentos. Uma coisa bastante preocupante também é que esses ataques, as gangues, elas estão pagando pessoas que não fazem parte da gangue, mas elas estão cometendo crimes por dinheiro. Tu paga um tanto e a pessoa faz algo. E outra coisa bastante preocupante é o fato de ter muito adolescente envolvido nisso. E a gente também fica bastante preocupado porque, por exemplo, os acontecimentos foram começados no dia 2 de janeiro. E o ministro de Segurança, o Raul Jungmann, ele mandou enviar as tropas somente no dia 4. E o que a gente percebe é que dentro de 2 dias dá de acontecer tanta coisa, mas ele ainda acha que foi o mais rápido que poderia ser. Certo, para enviar tropas tem que ter todo aquele preparo, organizar as coisas e tal, mas a gente percebe que o governo, ele não está, digamos que, se importando, porque, gente, se uma pessoa for esperar 48 horas para esperar uma ajuda, dá tempo ela morrer, dá tempo o mundo pegar fogo praticamente, e ainda não vai ter chegado. Diversos estados, como a Bahia e o Piauí, mandaram agentes para tentar conter esses ataques. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, já contabilizaram 11 vítimas, 387 suspeitos foram detidos, 2 suspeitos foram mortos em troca de tiros com a polícia, 100 envolvidos capturados pela Força Nacional e 39 detentos foram transferidos para presídios federais. Até o sábado, dia 19 de janeiro, foram contabilizados 215 atentados em 46 cidades de todo o estado. E eu acho que essa é a hora de recuar, né? Eu acho que o Mauro Albuquerque, ele tem que recuar porque ele não está botando só em risco a vida dele. Ele está botando em risco a vida de vários cidadãos que não são culpados porque, por exemplo, em uma troca de tiro, pode morrer pessoas que são totalmente inocentes. Igual a gente vê várias notícias que morrem direto em favelas, em comunidades, pessoas que morrem por bala perdida à toa, entendeu? A pessoa é inocente e vai pagar por aquilo que ela nem cometeu. Então eu acho que essa é a hora de recuar, gente. Ele tem que recuar, certo? Ele tem que ser rígido, mas ele não pode expor um estado inteiro
em perigo por conta que ele não quer simplesmente recuar. Porque ele disse em entrevista, assim como o Cristiano também disse, que eles não vão recuar, que o Ceará não é de bandidos e que eles quem, digamos, que governa e que facções não vão tomar de conta do Estado. Mas se recuarem, vão deixar o Estado na mão de bandidos, porque até agora não foi contabilizada nenhuma morte de inocente. E se deixarmos se o Mauro Albuquerque ele recuar, os bandidos vão ver que eles que podem comandar o Estado. E não pode ser assim, bandido comandar o Estado. Mas, Ana Vitória, tipo, se o Mauro Albuquerque ele não recuar, se está acontecendo porque ele falou que vai ser rígido, que vai tomar seladas, esse tipo de coisa. Certo, não é correto que um preso tenha um salário. Tudo bem, mas, tipo, se ele não recuar, o que é que vai acontecer? Porque a gente vê que 200 e poucos prédios, ou 200 e poucas coisas, tipo prédios, escolas, ônibus, já foram incendiados. É daí para pior, entendeu? E não é que ele tenha que recuar na autoridade dele, mas eu acho que uma pessoa, para ela ser eficiente, ela não precisa mostrar a eficiência dela, porque, tipo assim, precisa ele declarar para Deus e o mundo que vai ser mais rigoroso, basta somente ele ser, não precisa ele estar expondo, porque, de certa forma, foi isso que levou a acontecer esses tipos de atentados. Mas quem te garante se ele recuar, a situação vai diminuir? Mas e se não tentar? O estado do Ceará, desde a década de 80 e 90, eles sempre tiveram alto índice de gangues tentando comandar o estado. E se ele não está mostrando a força dele, de certa forma ele não está, eu posso, eu tenho esse poder. Ele está tentando solucionar um problema que é muito antigo e que se não tentar barrar essas gangues de agora, elas podem aumentar e vir prejudicar muito mais o Estado. E com o recuamento dele, as gangues podem achar que ganharam e vai tomar de conta da cidade e vai ter mais causa ainda. Vocês já ouviram aquele ditado que pra gente dar um passo pra frente precisa dar 2 pra trás? É tipo isso, porque se ele não recuar, vai acontecer o quê? Vai continuar? Ou ele vai esperar eles pararem? Mas isso é um problema antigo. Se a gente ficar pensando, não, vamos recuar, a gente vai recuar até quanto? A gangue vai tomar de conta do Estado? Mas não é recuar para eles tomar de conta. É recuar nas falas que ele está fazendo. Porque o que enfurece essas pessoas são os pronunciamentos. Digamos que ele... Porque, de certa forma, ele não é que ele se vanglorie, mas ele diz, agora eu vou ser mais rígido, tipo, porque eu posso. E isso, de certa forma, enfurece. A gente não deve dar, digamos que, abertura para gangues, esse tipo de coisa, fazer atentados, mas a gente tem que procurar uma maneira de dar segurança pro povo, né? E a gente não faz, porque, tipo assim, isso é uma forma de insegurança para quem mora perto, para quem está passando por um lugar que está tendo esse atentado. E até porque depois dessa proposta de pagar recompensa para quem dá informação, se ele vê algum tipo de testemunha por perto, eles vão querer matar e, de certa forma, eles são inocentes. Então, eu acho que recuar agora seria a melhor opção. Por quê? Porque seria uma forma de proteger o povo. Porque se o governo, se o ministro, se o Cristiano, ele se importa tanto com o povo, por que ele está deixando o povo à mercê? Porque, de certa forma, eles podem não estar à mercê dos bandidos roubando assim na rua e tal, mas eles estão à mercê de estar dentro de um posto e chegar eles e tocar fogo, ou dentro de um ônibus, e por aí vai. A população não tem que ficar com esse sentimento de insegurança, e isso é fato. Mas se recuarmos agora, quando é que vão tomar uma medida para tentar barrar essas gangues? Porque lá é muito sério esse problema de gangue ficar mandando no Estado. Quando é que vai ser isso? Porque a gente vai ficar tardando um problema que pode vir a aumentar.
Mas é como eu estou dizendo, não é para ele recuar, ele deixar de fazer a obrigação dele, que é justamente vistoriar mais presídios, mas é para ele, de certa forma, parar de expor tanto as ideias dele, porque é isso que está enfurecendo. Porque qual a necessidade de um governador, de um presidente carcerário, ele sair dizendo o que ele vai fazer no presídio em redes sociais, esse tipo de coisa? O problema é a falta de necessidade dessa comunicação. Certo, o pessoal, o povo, ele tem que saber o que vai acontecer. Mas por que ele não toma a medida logo para depois ele jogar a bomba? Porque ele diz, eu vou tomar o estelar de todos. Aí o pessoal se revolta e vem fazer isso. Por que ele não só tomou e depois falou? Porque aí, se é eles lá de dentro que estão comandando, se eles não tivessem mais celulares para falar com o pessoal de fora, não teria esses atentados, né? Mas anunciando ou não a medida que ele vai tomar, de todo jeito ia causar uma rebelião por parte dos bandidos. Porque, de todo jeito, ele ia vistoriar com mais competência, ia tirar os celulares. De todo jeito, ia dar nessa situação, não tem como evitar. E algo que melhoraria era não eles, tipo, sair falando o que vai fazer, mas, tipo, investir em policiamento. Investir em área de lazer, tipo, na cidade do Ceará, lá no estado. Que seria algo que implicaria diretamente na vida da pessoa. Tipo, ela não ir nos detentos, porque se investir no sistema de policiamento, ele vai ser mais rígido e não vai ter tanto esses comandos que ele dá dentro da prisão para de fora para fazer esses atentados. Eu concordo com você. E, tipo assim, se de certa forma ele, por exemplo, ele não falar, ele só tomar, como a Ana Vitória disse assim, se eu não me engano, posso estar equivocada, ela disse, mas de todo jeito os bandidos iam se revoltar. Mas, tipo assim, se tem nota que é eles lá de dentro que estão comandando, eles iam se soltar e iam vir se revoltar aqui fora, era? Porque não tem lógica. Porque até onde a gente sabe, eles que estão comandando, que estão presos de gangue, que estão comandando de dentro da prisão. Eles iam se soltar e iam vir fazer aqui fora? Não, já está acontecendo isso. Eles estão presos e eles estão mandando saquear a cidade, o estado inteiro. E o Luiz Mauro Albuquerque, ele não anda falando, vou fazer isso. Ele deu um pronunciamento onde ele falou que quando ele foi tomar posse do cargo, deu um pronunciamento falando que as medidas que ele ia fazer, e ele já é bastante conhecido pelo fato dele conter uma rebelião que teve no estado do Ceará, que foi no estado do Rio Grande do Norte, que foi uma das piores do país. Ele já era conhecido por isso. O caso dos bandidos se revoltarem pode ser muito bem pelo fato deles já conhecerem o histórico do novo secretário. Mas o que eu percebo é que ele está sendo, digamos que, modinha, porque, tipo, todo mundo já sabe que ele é bom e tal, mas como é que os bandidos estão... Ele disse que vai revistar mais, tomar celulares e tal. Como é que os bandidos estão mandando informações lá de dentro se ele disse que vai tomar o celular? Então, por que ele não age logo, não toma logo? Ele sempre, porque eu tenho certeza que, eu sei, ainda tem como esconder, o policiamento ainda é muito fraco, a gente sabe, mas por que ele não tomou ainda, já que é eles lá de dentro que estão? Porque, tipo, eles estão presos, eles estão à mercê dos policiais, de certa forma, né? Tu sabe que o sistema carcerário brasileiro é fraco, né? Pois então, e aí se investisse no sistema penitenciário lá, seria melhor, porque os agentes penitenciários, ele, de certa forma, meio que se aliam aos bandidos da gangue. Então, se certas pessoas da gangue recebem regalias, porque o Estado, ele não age como deveria agir com esses agentes. Então, ele meio que se alia e dá regalia para esses que estão em presídios. A situação das penitenciárias no Brasil é uma realidade muito triste, porque é muito
muito preso para pouco agentes penitenciários. Como é que vai poder fazer uma fiscalização forte em cima desses presos se tem muito preso e tem pouco agente? É muito fácil conseguir esconder alguma coisa. Por isso que diariamente a gente consegue ver vídeo de bandido preso fazendo churrasco, usando celular. Não tem como fazer uma fiscalização adequada com muita quantidade de presos. Aí é como eu disse, é questão do ministro da Segurança, ele tentar policiar mais e não ficar dizendo que precisa de mais tempo e tal, entendeu? Ele tentar criar presídios para... porque a maioria dos presídios do Brasil tem muita gente para poucas celas. Aí fica até o risco de pegar uma doença, tipo a tuberculose. Lá é uma doença comum. Lá tem muita gente. Se investisse em presídio, acho que isso não estaria acontecendo. Eu discordo totalmente de você. Eu acredito que a gente precisa investir em educação, não em presídios, porque se a população fosse, digamos que educada, ela não precisaria estar presa, entende? E a gente percebe, quem vai atrás, a gente vê que justamente os presídios hoje em dia são uma situação totalmente triste. A gente fica, digamos que, desumanizado ao ver uma situação daquela, porque é algo muito triste de você ver, porque eu acredito que antes de alguém ser um ladrão, alguém ser alguma coisa, ele é um ser humano, ele merece ser tratado como um ser humano. Por isso mesmo que é preciso investir nos dois, na educação e na quantidade de penitenciárias adequadas, porque a forma que as penitenciárias do país são hoje é algo desumano, por isso tem que ser investido dinheiro e suporte na educação e na segurança. E é isso, galerinha. Então, galera, o ponto da semana será apresentado pela Ana Vitória. Então, galera, o ponto da semana é que a Prefeitura de Floriano abriu 146 vagas em concursos públicos para diferentes níveis de escolaridades. Então, galera, esse foi o programa de hoje. Se você tiver alguma opinião sobre um desses temas, comenta aí embaixo, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. TV Radiotec, você conectado ao conhecimento.